começar quando o tema é retificação de nomes, datas e local? Bom, é sobre esse assunto que eu quero conversar um pouquinho com você que nos acompanha aqui no canal Galeto Dupla Cidadania. E não deixa de se inscrever aqui no canal, sempre a gente coloca vídeos interessantes para você que busca o reconhecimento ou para você que já é reconhecido duplo cidadão. Aqui em cima tem o IG do nosso Instagram, nos segue lá. E inicialmente, por onde começar, Francine? Bom, primeiro passo, no que você está prestando mais atenção? Nome, filiação, data. Antes de eu te contar que existe, além do processo judicial, que é possível a retificação, aquele processo que você vai contratar um advogado, vai levar mais tempo. Deixa eu te perguntar, realmente é necessário a retificação? Sabe por quê? Às vezes o cliente nos procura dizendo: é obrigatório, Francine, eu retificar. E eu, quando eu pego o processo, eu vou analisar as certidões, eu verifico que não é obrigatório. Às vezes é uma letrinha que o advogado italiano, se for um processo judicial de reconhecimento da cidadania, ele aceita. Mas se realmente no teu caso você precisa retificar, eu quero conversar com você nesse vídeo sobre retificação de registro de casamento. Aqui eu vou deixar um link para um outro vídeo que eu falei sobre nascimento e nesse vídeo sobre casamento. O que precisa apresentar? Bom, se nós estamos falando um exemplo da certidão de casamento do italiano, nós precisamos apresentar a certidão de nascimento do italiano. Essa certidão ela deve ser traduzida para o português, registrada num cartório de imóveis. Você sabia disso? E existe variações de cartório de imóveis. Eu tenho um exemplo muito recente aqui no escritório, que eu estava mais próxima de um determinado cartório aqui na nossa cidade. Quando eu cheguei lá e eu pedi para que eles fizessem o registro, o valor, se comparado com o cartório que eu sempre faço, era exorbitante. Eu questionei o motivo, sendo que eu sou uma empresa, que eu trabalho com isso, e não existe diferença alguma, não é verdade? Com você que vai fazer isso também. E eles me questionaram que cada cartório cobra um determinado valor, que não é tabelado esse tipo de procedimento. Então quero deixar para você essa super dica. Mas voltando, se você já traduziu, registrou essa certidão italiana, você vai preencher um determinado formulário no cartório que você pretende retificar e vai apresentar a certidão de nascimento e a certidão, uma cópia do casamento. Tem cartórios que pedem cópia autenticada, então presta atenção nisso também. Agora, se for uma certidão do avô, pensando que você já retificou o casamento do italiano, já retificou o óbito do italiano, por exemplo, já retificou o nascimento do avô e chegou no casamento, o que deve apresentar? Você deve apresentar exatamente as certidões anteriores, tá? Normalmente são cópias autenticadas, então seria do italiano, o nascimento, o casamento do italiano, o óbito, o nascimento do avô, para que o cartório venha retificar o casamento do avô. Mas eu quero te dar mais uma dica. Você precisa apresentar as certidões até chegar em você. Então, se é o teu avô, você vai precisar apresentar uma cópia autenticada do nascimento do teu pai ou da tua mãe, do casamento deles e do teu nascimento, para comprovar a linhagem. E você já pode me dizer: Francine, no meu RG tem os dados dos meus pais, eu não preciso apresentar os documentos deles. E eu vou te dizer que sim, os cartórios pedem a comprovação da linhagem. Agora, mais uma dica que você deve salvar aí, que vale a pena curtir esse vídeo. Sabe qual é? Gente, se você vai analisar sozinho um processo, emita todas as certidões em inteiro teor antes de retificar. Sabe por quê? Você já imaginou você ir ao cartório e pedir uma retificação, por exemplo, do óbito, ou, por exemplo, do casamento do teu avô ou do teu bisavô, e um primo distante já ter feito esse processo? Você vai ter gasto tempo emocional de ficar indo atrás dessas documentações, de repente parar uma tarde que você não pôde trabalhar, de repente, para ir ao cartório ou para fazer contato. Enfim, N motivos. Então vale a pena. Emite todas as certidões primeiramente em inteiro teor. E assim, só para fechar esse vídeo, eu quero dizer que a análise depende do oficial do cartório. O artigo 110 da Lei 6.015/73 diz exatamente assim: erros que não exijam qualquer indagação para constatação imediata de necessidade
necessidade de sua correção. Só que o oficial vai analisar. Se ele quiser pedir algum documento adicional, ele vai pedir. Nós temos diversos exemplos para compartilhar com você, caso você tenha interesse. Dúvidas? Deixa aqui nos comentários e com certeza nós vamos te responder, tá bom? Um grande abraço, arrivederci!